E aí, pessoal, olha só, não sou muito aqui de vir gravar vídeo dessa forma não, né? Mas eu acho importante salientar o que aconteceu no Cruzeiro, o que está acontecendo, né? Ontem, depois do jogo aí contra a equipe do Alianza e tudo mais, essa perda do título pro Atlético Mineiro na semana e essa má fase que a gente está vivendo aqui as críticas estão pesadas para cima de alguns jogadores, como no caso de Rafael Cabral, Neres, Vital e companhia. Olha só, gente, eu estava no Mineirão ontem, pude observar bastante coisa e até fiz um texto sobre isso, do que eu percebi que aconteceu no jogo. Pode não ser a verdade dos fatos, mas foi a minha visão do que aconteceu. A torcida do Cruzeiro, ela está calejada pela situação que o time se encontra, né? A gente vem de 2023 para 2024, parece que não virou o ano, parece que a gente continua vivendo ainda o 2023, que foi aquele time que lutou para não cair, né? Então, isso aí meio que assusta ainda a torcida pela situação que veio aqui. Tem jogadores com nível técnico melhor, mas ainda parece que vive os resquícios do ano passado, né, nesse time aí. E aí vem esse problema com troca de treinador, né? Parecia que as ideias do Larcamon não ficaram bem encaixadas com as ideias do que a diretoria queria fazer para o Cruzeiro. E coletiva do Pedro Martins durante a semana, logo depois da perda do título, intensificou um pouco a revolta da torcida com a diretoria, com as decisões da diretoria. A decisão de trazer um treinador que aqui já estava, mas que é um estagiário, com todo respeito ao Seabra, não tem essa vasta experiência com time profissional, e aí vem agora parece que tapar um buraco ali de um erro da diretoria, né, pelo erro de contratação do Larcamon, que eles tiveram uma ideia que seria melhor para o Cruzeiro e não foi, né, e parece que existem conflitos de mundos, assim. O mundo da diretoria do Cruzeiro é um mundo e o da torcida é outro, sabe? A torcida vê uma realidade, vê uma ideia de jogo, vê os jogadores que atrapalham, vê tudo de um jeito, e a diretoria do Cruzeiro, ela vê de uma outra forma, sabe? Ela tenta ver, parece que tá vendo a longo prazo e tudo, e tá esquecendo do curto prazo, daquilo que remete aqui ao que a torcida vê em campo, do que está acontecendo, sabe? Eu acho que é legal o lado financeiro, o lado jurídico, tá muito bacana e tal, mas o lado do futebol da diretoria do Cruzeiro não tá um planejamento muito bom. Isso tem sido visto aí pela torcida de forma clara, né? Alguns jogadores que não têm uma entrega técnica muito boa, são sempre privilegiados ali na escalação, talvez nem tenham privilégio, mas são sempre ali os selecionados a jogarem. Isso tudo vai acarretando em uma revolta da torcida do Cruzeiro. Outro ponto que a gente tem que falar é que vem a perda do título e aquilo ali foi muito doloroso para a torcida do Cruzeiro, porque, pô, o Mineirão com 61.500 pessoas, teve a vantagem do empate, abre o placar, toma a virada, como foi o segundo tempo horroroso, e aquilo ali tudo, assim, foi meio impactante pro torcedor. Lembrando um pouco o 2009, não comparo o campeonato com o outro, mas o 2009 pro Cruzeirense foi a semana, né, que a gente ficava assim, não sabia o que estava rolando, a gente estava em outro mundo sem acreditar. E assim foi o Cruzeirense durante a semana. E aí, como eu disse, teve a coletiva de Pedro Martins, meio, né, trazendo um discurso que parece que eles estão certos, eles querem estar certos e a torcida está errada, sabe? Tem essa visão, eles passam essa mensagem para o torcedor que já vem essa revolta. E vem um jogo contra o Alianza, que é um dos piores times da Copa Sul-Americana, e lá embaixo, na Campeonato Colombiano, troca de treinador, vários jogos sem vencer. E, pô, o Cruzeiro, antes de entrar em campo, alguns jogadores foram vaiados, como no caso que eu falei já, Rafael Cabral, Neres, Arthur Gomes, Vital, até o Lucas Silva também entrou nessa. Foi uma barca de jogadores ali que foram vaiados. Então o torcedor já mostrou sua insatisfação com alguns deste elenco. E aí o Fernando Seabra coloca o time para jogar, o mesmo que entrou contra o Atlético. E eu até fiz a brincadeira, gente, esse time titular que entrou esse jogo contra o Alianza e que entrou contra o Atlético também não perdeu pro Atlético, né? Fiz até uma brincadeira dessa que foi um fato, porque depois que trocou o Vital, mexeu no time ali, que a gente acabou levando os gols. Mas assim, deveria ter novos ares nesse Cruzeiro. Quando trouxe o Seabra, o torcedor pensou aqui, ó, talvez pode mudar, né? Alguns torcedores, né? Que pode mudar algumas peças, pode fazer uma escalação diferente. Eu até falei, cara, se ele coloca o João Marcelo na zaga, se coloca, sei lá, o Cifuentes ou o Barreal ali no lugar do Vital, já era diferente. O torcedor já olharia aquele Seabra, aquela escalação inicial com outros olhos. Mas não foi isso que aconteceu. Ele trouxe o mesmo time, a mesma ideia. E quando ele faz isso, a torcida já entra com um olhar diferente, tanto o torcedor que está na arquibancada quanto que está em casa. Uai, peraí, vai repetir tudo de novo? Só que aí o time faz 1, faz 2, faz 3-0. E o time lá do Alianza fazendo nada, um time muito ruim, parecendo Campeonato Mineiro. Só que vem o segundo tempo, eles fazem algumas mudanças e o Cruzeiro meio que abdica de jogar. A partir do momento que alguns lances do jogo da partida, do Vital, do Neres e tudo mais, acaba sofrendo sustos e a torcida começa a vaiar esses caras, como o Cabral principalmente ali. E começou a vaiar bastante.
mesmo ganhando de 3-0. E aquele ali me parece que impactou o psicológico dos jogadores, porque a partir daí desconcentraram total da partida, começou a ter algumas mudanças do treinador, tirando o lateral, colocando, por exemplo, o Gasolina, que foi mal defensivamente, o Zé Ivaldo começou a ficar meio instável também na zaga, o Neres já vinha falhando já, e aí toma o primeiro gol, toma o segundo gol de forma bizonha do Rafael Cabral, até mesmo por junção dessa pressão, ele tava, mano, eu tava de frente pra ele, a gente via que ele tava totalmente desconcentrado na partida depois das vaias da pressão. Tanto é que alguns jogadores do Cruzeiro, como no caso do William, estavam indo atrás do campo e pedindo a torcida para parar de vaiar. A torcida tava indo demais. Aí os caras falando, para com isso aí, você é maneira, segura a onda. Dá pra ver que eles estavam fazendo isso. Só que assim, o torcedor vem com um histórico, cara. É um histórico de sequência, não é só esse jogo. Aí vem várias outras coisas aí, essa indignação e tudo mais, como eu já falei neste vídeo aqui, esses 4 minutos, 5 minutos falando isso. Então quando chega este momento, e aí some 1, 2 e sofre o empate, cara, vem toda essa pressão. Agora o torcedor não quer, não tem mais clima para Rafael Cabral, né? Mas como você vai fazer agora, Fernando Seabra? Porque se você tira o Rafael Cabral, você perde o grupo, né? Porque se tratando de forma coletiva, do elenco, da gestão de grupo, isso pode afetar de certa forma, né? As pessoas vão falar assim, Vigião, mas aí talvez os jogadores também não tem segurança no Cabral. Mas quem somos nós para dizer isso, né? A gente não sabe o ambiente como é que é lá, porque eu vejo de fora que o Rafael Cabral é líder de grupo, né? E aí, passando por essa fase, como é que fica a situação? Mas isso não tem que ser levado em pauta. Isso não tem que ser a prioridade do Cruzeiro. A prioridade é o agradar o torcedor. O futebol é feito, o time é feito ali para agradar a sua torcida, cara. O jogo tem que acontecer para o torcedor ficar satisfeito com o que o time desempenha em campo. E aí a gente vai continuar insistindo no Rafael Cabral. Não tem espaço para Rafael Cabral. Não tem espaço para o Neres, entendeu? Então esses jogadores, eles precisam dar uma descansada, deixa de lado, deixa entrar de vez em quando, deixa o time engrenar de novo, depois talvez coloque esses caras, já que vocês não vão querer tirar eles. Eu acho que o Cruzeiro precisa fazer isso. Agora, vem aquela grande questão, né? A diretoria do Cruzeiro era o ponto da oxigenada. O Ronaldo, se ele quer ser um grande gestor, era a hora da oxigenada, porque as ideias, as convicções da diretoria do Cruzeiro, de Paulo André, de Pedro Martins e companhia, eles foram bons a certo ponto. E quando ele trouxe esses caras de confiança, era interessante, porque quando você está chegando num time, você está indo para um local, para uma empresa, você vai querer pessoas de confiança do seu lado. Beleza, eles fizeram um bom trabalho no primeiro ano, mas depois, cara, ladeira abaixo. Então, assim, a gente não pode achar que tudo que eles estão fazendo é certo, porque a gente também não tem um outro ponto, a gente não tem uma outra opção. Talvez se traziam outros caras e piorar a situação do Cruzeiro, aí talvez a gente vai concordar com o que eles discursam. Agora, nesse momento a gente precisa ter uma outra luz, porque a luz que a gente está vendo agora, ela se apagou, estava vindo, ela se apagou com essa diretoria. Eles não conseguem fazer um bom trabalho, a gestão não está legal, contratação, demissão de técnico e o comportamento, o enfrentamento, o confrontamento com a torcida, isso está pesando para essa gestão do Ronaldo. Então, parece que o discurso é sempre perfeito, eles vivem num mundo paralelo que o cruzeirense está vendo aí que não é. A gente está vendo um time que vai começar o brasileiro com a possibilidade de ser rebaixado novamente e vem de uma Copa Sul-Americana onde não consegue vencer o pior time dentro de casa. Essa é a realidade. Por isso que eu falo, a diretoria do Cruzeiro, ela olha só o macro, ela olha lá o futuro, lá na frente, mas o importante é agora, porque se você não acertar agora, filho, você vai cascar o fora. É assim que funciona o futebol. E não existe futebol sem investimento. Não adianta você achar que você não vai gastar dinheiro e que vai tudo ficar uma beleza. Não existe isso, cara. Você tem que gastar. O futebol hoje é movido com grana. Ok, você tem que gastar de forma inteligente. Isso é certo, isso é óbvio. Quanto melhor e assertivo for, como o Atlético Paranaense está fazendo, como o Fortaleza está fazendo. Está gastando um pouco, fazendo um bom trabalho. Não precisa gastar loucura como o Atlético Mineiro, como Palmeiras, como o Corinthians, como, sei lá, o Flamengo. Não precisa disso. A austeridade, ela tem que ser de forma inteligente. Agora, de inteligência, a gente não tá vendo nada nesse time do Cruzeiro, não, nessa diretoria. Enfim, é tudo isso que eu queria falar, 10 minutos de vídeo aí, mas, porra, é um desabafo muito grande, eu tô muito decepcionado, tô preocupado, tô desanimado com o Cruzeiro, eu faço trabalho diário aqui com o Cruzeiro, e tá bem difícil pra mim na situação, né, que não sou apenas um torcedor, eu trabalho com o Cruzeiro, vivo o Cruzeiro um pouco mais além, assim, de só ir pro estádio, só acompanhar jogos, e é difícil, cara, eu acho que, porra, não quer dizer que a gente tá sempre certo não, sabe, mas tudo que a gente fala tá acontecendo, né, as pontuações estão aí. Enfim, esse é um desabafo que eu queria fazer com vocês aqui. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus e vamos que vamos aí tentar superar essa fase aí. É nóis.